Olá, meus amores, sou Emi, como estão? Que bom vê-los novamente, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos fazer uma das receitas mais simples que já fiz neste programa. Vamos fazer o que tem sido chamado de cebola cozida. Você já ouviu falar? Está por toda parte no TikTok, e basicamente é cozinhar uma cebola, mas não fervê-la. Então, de onde vem o nome cebola cozida, eu realmente não sei. Algumas pessoas dizem que os temperos usados para fazer a cebola cozida lembram muito um tempero de óleo de caranguejo, tempero cajun e manteiga. Daí vem o nome, mas não é a técnica de cozimento. Não há fervura da cebola. Vamos assá-la ou cozinhá-la no forno. Também já vi versões dela cozida na fritadeira a ar. Mas o que acho interessante nesta receita é que é uma cebola inteira, uma cebola completa. Vamos cozinhar até ficar macia. Algumas pessoas preferem mais crocante, mas vamos temperar com manteiga e cozinhar inteira. Essa é basicamente a receita completa, muito fácil. A técnica também é simples, mas quero enfatizar que isso não é nada novo. O nome pode ser novo, cebola cozida, mas cozinhar uma cebola inteira não é nada novo. Encontrei uma referência a isso no novo sistema de culinária doméstica de Rundle, de 1808, que fala sobre cozinhar uma cebola inteira como uma refeição ou um lanche como um prato. Parece super simples, mas muitas vezes as melhores receitas são as mais simples. Então, em reconhecimento a essa antiga receita, também vou cozinhar uma cebola com essa técnica. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, algumas dessas receitas recomendam o uso de uma cebola doce ou uma cebola vidalia, que temos aqui. Esta é um bom exemplo de uma aparência diferente de uma cebola amarela comum. Veja como ela é um pouco mais achatada. Esta é uma cebola vidalia doce, cuja pele é um pouco diferente. Então eu vou usar isso. Mas para a receita vintage antiga, eu vou usar uma dessas. Apenas uma velha, simples e chata cebola amarela. No novo sistema de culinária doméstica, não há muito uma receita. É apenas uma descrição, como muitas dessas receitas eram. Presumia-se que você conhecia muitas das técnicas. Então tudo que vamos fazer com nossa cebola é assá-la até ficar macia. Então vou colocá-la no meu forno pré-aquecido a 175 graus por 30 a 40 minutos. Esta é uma cebola pequena. É como uma cebola média, cozinhe por 45 minutos até ficar macia. E então vamos temperá-la com sal e manteiga. É isso. Olha que fofura. Pronto, para o forno. Adeus, pequeno amigo. Tenha uma boa viagem. 3h50. Cerca de 40 minutos para a versão com cebola cozida. Estou curiosa sobre como ficará o sabor de dois tipos diferentes de cebolas. Tenho aqui uma cebola amarela e a doce cebola vidália. Vamos ver. Precisamos também de 2 pedaços de papel alumínio. Uma das vantagens de envelhecer é poder dizer que, com sorte, aprendeu algo. O que aprendi com papel alumínio defeituoso é que vale a pena pagar um pouco mais pelo de alta resistência, pois não posso dizer quantas vezes o papel alumínio fino regular me falhou e acabo tendo que dobrá-lo de qualquer maneira. Comprei o papel alumínio de alta resistência. É mais caro, mas funciona melhor para mim. Então vou embrulhar essas cebolas em 2 folhas de papel alumínio de alta resistência, mas antes vamos prepará-las. Para preparar as cebolas é bem simples. Vamos cortar a parte de cima da cebola para expô-la. E você pode retirar as camadas exteriores, se quiser. Então eu tirei a maior parte da pele. Um pouco de pele no fundo, mas não vou me preocupar. Agora vamos esvaziar isso. Você pode usar um cortador de maçã, como este que tenho, para facilitar e agilizar o trabalho. Pode usar uma faca de descascar, que a maioria das pessoas tem, uma faca pequena, e você simplesmente trabalha ao redor com o polegar assim. Use o polegar como ponto de pivô. E isso é para simplesmente fazer um poço para a manteiga que vamos colocar no meio. Veja isso e agora vamos colocá-lo em um pouco de papel alumínio. Coloque isso em uma tigela para que não role. Agora vamos adicionar um pouco de manteiga. Então vou pegar cerca de 1 colher de sopa, meia colher de sopa de manteiga. Então pressionei um pouco de manteiga no meio da minha cebola e agora vou adicionar mais temperos. Pimenta, alho em pó, cerca de 1/4 de colher de chá. Pimenta branca. Esses são os temperos que eu gosto. Sinta-se à vontade para adicionar quaisquer temperos que você goste. Um pouco de sal, páprica e um pouco de salsa seca.
Então isso é apenas o tempero preliminar, certo? E agora vamos fazer nossa manteiga temperada. Então, salsinha, vou apenas adicionar os mesmos temperos junto com um pouco de tempero Old Bay. Esse tempero é maravilhoso. É um ótimo tempero multiuso, mas é usado em óleos de caranguejo. É fantástico. Eu gosto de adicionar um pouco disso ao meu caldo de peixe. Excelente! O que o torna especial para mim é aquele toque de sal de aipo. Tem um pouco de aipo ali, alho, cebola, páprica. Ótimo! Vou adicionar uma boa meia colher de chá disso. Pode ter um pouco de chile, mas não é muito picante. Os ingredientes principais são aipo, sal, especiarias não especificadas, pimenta vermelha, preta e páprica. Vamos adicionar um pouco de alho em pó. Ah, isso é uma boa meia colher de chá. Muita pimenta rachada. E pimenta branca, porque eu amo pimenta. Uma pitada de sal. E um pouco mais de páprica. Páprica defumada ficaria muito boa nisso também. Ok, agora vamos mexer isso e obtemos este molho de manteiga de cor laranja vermelha, realmente adorável. Agora, a vantagem de ter o molho de manteiga derretida é que ele deve entrar direto nos recantos. E reentrâncias, então despeje isso bem aí e, claro, alguns vão escorrer. Da cebola também para o exterior, então a cebola vai assar nesta manteiga. Fantástico, certo? Então agora vamos cobrir isso, apertar para fechar e então colocar isso no forno a 350 graus pelo mesmo tempo. 35 a 45 minutos. Eu diria, ou até que sua cebola esteja macia, algumas pessoas podem preferir algo mais apimentado. Cebola, que é um pouco mais crocante, mas tem um sabor mais forte e sulfuroso de especiarias, então você cozinharia por menos tempo. Então cozinhe ao seu gosto. Muito bem, por último vamos fazer a cebola amarela. Esta é a parte de cima que cresce o broto que sai do chão. Parece uma cebolinha que sai diretamente dela. Esta é a parte da raiz. Agora, quando pico cebolas, mantenho a raiz para que a cebola fique unida enquanto fatio. Para mim, isso é considerado o topo. Vou cortar um pouco disso. Não gosto que você desperdice um pouco dessa cebola. Eu usaria isso para outra receita ou simplesmente guardaria com um papel alumínio e também cozinharia. Por que desperdiçar essa cebola? Gosto da ideia de expô-la um pouco para a manteiga entrar entre as camadas. Então, desta vez, vamos usar o miolo da maçã. Mergulhou-o bem no meio. Deu uma torcida. Eu não acho que já usei isso para tirar o miolo de uma maçã. Acho que usei para esvaziar um cachorro quente quando eu fiz um... Isso mesmo, um cachorro quente de milho feito com picles e então o cachorro quente estava dentro do picles e eu precisei disso para esvaziar meu cachorro quente. Então, não é engraçado? É tão típico, porém, que eu teria uma ferramenta por algum outro motivo, mas ela não funciona tão bem. Faz um buraco perfeito, mas não consegue realmente tirar o meio. Meus olhos ardem. Uau! O amarelo é mais picante. Então, prefiro usar uma faca, pois tentei esvaziar e pegar o miolo, mas acabei tendo que usar uma faca de qualquer jeito. Essa está realmente queimando meus olhos. Ok. Vou usar uma tigela. Ah, estou chorando. Ok, uau. Então, desta vez, colocarei os temperos sobre a manteiga. O que você acha? Abaixo da manteiga. Pimenta, muito alho. Pimenta branca. Um pouco de Old Bay. Sarchina. Isso é mais para aparência do que qualquer coisa. E um pouco de páprica extra, eu acho. Agora, vamos rechear com a manteiga fria. E o restante da manteiga temperada que fizemos. Derreti cerca de 4 colheres de sopa de manteiga, o que dá 2 colheres de sopa por cebola.
Incluindo o pedaço que coloquei no início, eu diria que tem cerca de 3 colheres de sopa de manteiga. Tem que ser bom, certo? Oh, olha isso, lindo, mesma coisa. Embrulhe isso no nosso forno pré-aquecido e eu voltarei em cerca de 30 minutos e vamos provar nossa linda cebola cozida. Está bem, minhas queridas, já se passaram 45 minutos desde que coloquei minhas cebolas no forno. Vamos dar uma olhada nelas. Acabei assando-as em uma bandeja para facilitar o manuseio. E deixe-me apertar para ter certeza de que elas estão... Acabei de torrar meu pulso. Incrível! Então vamos em frente e experimentar a nossa versão de 1808 da fervura de cebola. E exalou toda essa doçura caramelizada da cebola. Então, eu acho que é uma boa ideia assar esses em uma bandeja, porque mesmo que você use papel alumínio resistente ou sem papel, ele vai querer chorar. Então, vou usar meus dedos e descascar isso. E eu cozinhei até ficar macio quando eu apertei. Ah, cheira muito bem. Tem um cheirinho de anéis de cebola aqui, mas sem aquele cheiro de fritura profunda. Ah, isso parece fantástico. Tem uma cor translúcida. Olha isso. Agora eu vou usar minha faca porque tá ficando quente. Olha isso. É assim que parece por dentro. Parece tão bom. Super simples. Está apenas fervendo de calor. Você vê o vapor, então vou pegar um pouco de manteiga e esfregar aqui. Então agora eu acabei de derreter um pouco de manteiga ali e vou adicionar um pouco de sal e um pouco de pimenta. Não tenho certeza da disponibilidade da pimenta em 1807, mas está disponível em 2024. Então tudo bem. Vamos dar uma provada nisso. Itadakimasu. Ah, isso é fantástico. Então, a cebola suavizou tremendamente. Não está forte. Ou sulfurosa, está doce e sua textura é macia, mas suculenta, exatamente como o interior de um anel de cebola. Sabe o que eu quero dizer? Doce e com sabor de cebola. Mas a textura é muito mais como um vegetal cozido do que uma cebola. E é tão bom com manteiga e sal. Realmente, realmente, realmente simples. Delicioso. Uhum. Isso definitivamente faria isso, novamente, tão simples e delicioso como um prato lateral de vegetais. Incrível, e quase sem esforço, é só levar ao forno. Nem mesmo embrulhei isso em papel alumínio. Você poderia colocar em uma assadeira ao lado do assado, depois retirar e terá um pequeno prato lateral perfeito. Basta colocar um pouco de manteiga na mesa. Ok, vamos tentar a versão de cebola cozida. A cebola que usei para a receita de 1808 era uma cebola amarela. Dessa vez estou usando uma cebola vidalha, que é doce, e uma cebola amarela. Ó, olha só isso. E nossa, olha só. Então, para deixá-los extra brilhantes, vou adicionar mais Old Bay por cima e vou adicionar mais Sarchinha. Estes cheiram fantástico, o Old Bay. Olhe para isto. Oh meu, sim, essa é a cebola doce, ela é um pouco mais achatada. E aqui está a cebola amarela. Ótimo, para apresentar vou passar para um prato. Agora vamos pegar a manteiga excedente e despejá-la bem em cima. Uau! Toneladas de sabor. Oh, olha só isso.
Certo, queridos, vamos experimentar isso. Vamos começar provando a cebola doce primeiro. Estou apenas cortando para poder pegar os pedaços melhor. Todos os que estavam comendo usavam os dedos, então isso também está relacionado. Tudo bem, olhe nossas pequenas camadas de cebola. Vou mergulhá-lo, certificando-me de que está completamente coberto pela manteiga. Está quente minha primeira cebola fervida, itadakimasu. Uau! Isso é delicioso, então este é um pouco maior, então este tem mais crocância. Você consegue ouvir isso? Uma crocância mais suculenta, e em termos de sabor é mais suave que a cebola amarela. Não tão cebolado, embora doce e macio, e tão bom com toda aquela manteiga. E o tempero Old Bay, alho em pó, páprica e as pimentas adicionais que adicionamos a isso definitivamente proporciona um perfil de sabor mais complexo. E então a cebola assada simples de 1808, mas deliciosas, ambas são ótimas. Acho que, no final das contas, o que determinaria qual versão eu escolheria provavelmente seria com o que eu estaria servindo isso. Se eu estivesse fazendo um assado de panela, por exemplo, ou um frango assado, eu provavelmente apenas faria a cebola simples. Extremamente fácil e simples, tenha manteiga, sal e pimenta à mão. Não poderia ser mais fácil. Isso é um pouco mais sofisticado e delicioso em termos de ser um acompanhamento especificamente. Sabe, se você vai levar um acompanhamento para uma festa ou algo assim, leve isso. Ou se você está fazendo uma caçarola ou algo assim e queria um acompanhamento que tivesse um pouco mais de charme do que a manteiga e todos esses temperos extras, definitivamente é o caminho a seguir. Delicioso. Então, essa cebola era um pouco maior do que minha primeira cebola e eu não hesitaria em adicionar mais sal a isso. Especialmente se você está usando manteiga sem sal, que era o que eu estava usando porque era o que eu tinha, mas fantástico. Tudo bem, vamos comparar isso com a cebola amarela. Então, aqui está a cebola amarela. Esta é um pouco menor, então acho que vai ser cozida um pouco mais macia. Então vamos provar uma dessas folhas. Vou usar um garfo para não sujar meus dedos de manteiga novamente. Olha isso. Aqui vamos nós. Esse também é bom. O tempero nisso é tão bom, torna-o defumado e com gosto de alho. E aquele sal de aipo estava fantástico. E claro, a manteiga age como um molho para tudo. Acho que temperei este melhor. Talvez eu tenha colocado mais tempero em relação ao tamanho da cebola do que a cebola vidália, mas isso está fantástico. Totalmente coberto com tempero, não seja tímido. Das duas cebolas, achei que gostaria mais da vidália por ser doce, mas prefiro a amarela. É mais saborosa, com um sabor mais acentuado de cebola, mas ainda assim, uma vez que você a cozinha, ela fica realmente suave e adoça muito. Muito bom. Isso pode ser apenas o meu almoço. Cebolas para o almoço, quem diria? Em termos de quão cozidas, eu prefiro ter essas. Eu gosto delas mais macias. Eu definitivamente faria essas. A versão temperada requer um pouco mais de esforço, dependendo do que você está fazendo ou quanto tempo você tem, mas realmente não é tanto assim porque a maior parte do trabalho é feita no forno. Fantástico. Devo dizer que essas teriam que ser servidas quentes para mim. Eu não acho que isso seria bom servido frio ou a temperatura ambiente. É algo sobre essa manteiga derretida, quente. A combinação do sabor de cebola caramelizada torna isso absolutamente delicioso. Então aí está, cebola cozida ou cebola assada. Obrigada por assistir. Espero que tenha gostado e aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos. Me siga nas redes sociais. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo. Tchau, cuide-se. Adeus.
Não acredito que comi quase, quer dizer, comi uma cebola inteira. E alguns pedaços de manteiga. Tão bom. Eu preciso de algo pra beber, no entanto.